sejam todos bem-vindos ao segundo episódio de A Cada Dia Uma Nova Habilidade. Eu sou o professor Mário Vitor, né? E a gente está trazendo hoje a habilidade 2 das linguagens, códigos e suas tecnologias. Sem mais delongas, siga-nos em nossas redes sociais, @mario.v.maciel, @redacal360, né, do nosso projeto Redação 360, @retacursos. E acesse também ao nosso blog, redacal360.blog.br. Lá você vai poder encontrar todo o nosso projeto, Redação 360, nossos temas de redação, redações modelo, discussões que a gente traz, certo? Os podcasts que a gente grava sobre os temas de redação e, claro, esse projeto. Esse projeto, A Cada Dia Uma Nova Habilidade, que é composto necessariamente pelas 30 habilidades das linguagens, códigos e suas tecnologias. A cada dia, como o próprio nome já diz, durante os próximos 30 dias, nós teremos uma habilidade nova, né, das linguagens para discutir e para abordar aqui com vocês. Dessa vez vamos falar da habilidade 2, recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais. Se você estiver com a apostila aberta, você encontra ela lá no nosso blog, você vai perceber que a primeira reflexão que é feita é sobre as libras, a chamada linguagem de sinais. A linguagem de sinais brasileira, né, ela tomou forma partindo da linguagem de sinais francesa. E ela tem diversas características muito interessantes e peculiares. Por exemplo, é uma linguagem que vai utilizar movimentos motores do nosso corpo, vai utilizar movimentos ligados à nossa face, à expressão facial e, claro, o principal item, o movimento das mãos. E aí você percebe que o outro indivíduo, para se comunicar utilizando as libras, precisará ter uma base alfabética. Uma base alfabética muito semelhante à que temos hoje na língua portuguesa, certo? Com as letras de A a Z. Mas que cada uma delas acaba sendo representada por novos formatos de código, né? Novos sinais. E aí essa comunicação, ela se dá por elementos sintáticos, semânticos e morfológicos, assim como qualquer outra língua. Inclusive, a única forma de diferenciação das libras para necessariamente a língua portuguesa, além da expressão, é claro, está no quesito morfológico, já que boa parte das conjunções se perdem, certo? Com o alfabeto não, com as frases líbricas, certo? Que é o que normalmente se molda a partir do alfabeto líbrico. E aí com as libras, né, a nossa linguagem de sinais, nós temos uma relação muito convencional para resolver um grave problema social, que é o problema da inclusão, ou da não inclusão, melhor dizendo. E aí a gente percebe que nem todo mundo tem a capacidade de dominar as libras. Imaginemos que, dentre a comunidade surda, existe um surdo que também seja cego. Aí você me pergunta, há como ele se comunicar? Evidente que sim. Ele vai criando novas habilidades e dominando as libras táteis, ou libra tátil, como queiram chamar. Eu vou anexar aí no blog, né, um vídeo, certo, do YouTube, que faz reflexão sobre isso, que faz a demonstração disso. Um casal, certo, de pessoas cegas e surdas e que se comunica necessariamente pela libra tátil. E é muito interessante como essa forma de expressão, ela é construída, concebida pela dificuldade e pela necessidade dos humanos em se comunicar. Coisa que a gente refletiu na primeira aula do nosso primeiro podcast. Tanto é assim que foi desenvolvida a linguagem em Braille, lá pelo século XIX, certo? No século XIX, nós tivemos a formação por parte do francês. Olha a França, sempre pioneira nesse quesito de comunicação, de linguagem e de educação como um todo. Pelo francês Louis Braille. Louis Braille, certo? Era cego, mas não foi cego de nascença. E aí ele sabia dominar alguns códigos desde a sua época de formação alfabética, e ele pode adaptar isso
a uma nova forma de código, dessa vez escrita, em que se também utiliza o tato, certo, como um sentido básico, para fazer a leitura e, claro, para se construir um texto escrito por parte de uma pessoa cega. E aí você percebe o quanto que a língua, ou melhor dizendo, as expressões linguísticas, elas se adaptam às necessidades e às convenções humanas. O ser humano talvez seja o único indivíduo em toda a podosfera, certo? Que tem a capacidade de dominar a comunicação e tenha, claro, a capacidade de conceber diferentes modos de se comunicar que são completamente associados à nossa racionalidade, tá? Percebam que sempre os 5 sentidos humanos são utilizados e postos em prática para haver essa comunicação. E a gente não pode eliminar nenhum deles nessa prerrogativa, tendo claro a adaptação delas, como nós vimos dentro desse encontro, né, dentro desse podcast, Libras, Braille e situações afins, tá certo? Suas ramificações como a Libra Tátil, por exemplo. Pois é isso, minha gente. Não deixe de nos seguir. Não deixe de acompanhar todos os nossos podcasts. Vocês sempre estarão informados, embasados e prontos para responder quaisquer dúvidas sobre as linguagens, códigos e suas tecnologias e as suas devidas habilidades do Enem. Tá certo? Ao longo de todo o santo dia dos próximos meses de março e abril, vamos estar postando um episódio novo com a reflexão sobre tal habilidade. Pois é isso, minha gente. Bons estudos e até amanhã.